Olá, muito boa noite a todos. É uma alegria enorme estar aí com você. Muito obrigado porque você está aqui conosco, juntamente, né? Virtual pelo menos, mas nós estamos nos conectando. Graças a Deus por isso. E como nós estamos, amanhã já é véspera de Natal, então nós já estamos nesse clima natalino, né? Conforme alguns dizem também. Eu gostaria de trazer uma meditação para você nessa noite. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu creio que é um texto que a maioria conhece, mas nem todos, né? Diz assim, João 3, 16 a 18. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Eu gostaria de orar com você nesta hora. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti, ó Deus. Obrigado por cada vida que está nos assistindo, prestando um culto ao Senhor, ó Deus. E eu peço, ó Pai, que o Senhor possa estar nos dando sabedoria a cada dia, ó Deus, de como nós podemos viver, ó Deus, aqui nessa terra com mais sabedoria, com mais ousadia, intrepidez, nos dando cada vez mais o desejo de Te servir, ó Pai. E eu agradeço a Ti por tudo, ó Deus, em nome de Jesus, abençoando cada vida para todo sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Como nós temos sempre falado, nós temos vivido dias, né, em que dias difíceis, mas nós cremos que já está chegando ao fim. E uma coisa que eu gostaria de pensar com você é o que o Natal significa para você. O que o Natal tem significado para mim. Mediante esses versículos aqui que nós lemos, nós vemos também que Deus é um Deus redentivo. Deus é um Deus que nos trouxe redenção através do seu único Filho, Jesus Cristo. Só que depois nos versículos seguintes, nós vemos também a condenação para aquele também que não crê. Ou seja, então a gente precisa acreditar no Filho de Deus. Acreditar é por fé. Muitas vezes nós não vamos conseguir isso fazendo com que nós provamos isso cientificamente falando, não vai ter como. Então, como eu posso explicar o Natal em poucas palavras? Por exemplo, nesse versículo, no primeiro versículo aqui de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos algumas coisas aqui, porque nós vemos que Deus ele enviou o seu único Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Ou seja, o Deus que muitas pessoas falam que às vezes até é um Deus punitivo, um Deus ruim, na verdade é um Deus que enviou o seu único Filho para que morresse por nós. E por isso que hoje nós temos vida eterna e vida em abundância também. Ninguém pode superar o que Deus fez. Ninguém. Absolutamente ninguém. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode dar maior presente do que Deus já nos deu, que é Jesus Cristo. Eu gostaria de considerar que o significado do Natal nessa noite, o que deve significar pelo menos para todos nós, para cada um de nós. Eu sei que o Natal significa um monte de coisas, para um monte de pessoas diferentes também. Para alguns é um tempo de gastos, é um tempo de compras apenas, né? Quando eu olho nesse âmbito natalino, eu vejo como um tempo de gastar, de comprar e etc. Para outros pode ser um tempo de beber, um tempo de diversão. Eu não estou dizendo nada. Tá bom, gente? Apenas aquilo que as pessoas fazem. Outros pegam para viajar, para alguns entretenimentos. Outros, um tempo de dar e receber presentes, conforme eu falei domingo. Isso é bom, tá? O receber presente, o dar presentes não é ruim. Algumas pessoas falam assim, mas eu não sei receber presente, o que eu falo? Eu falo obrigado. Porque muitas vezes nós achamos assim, não precisava, não carecia, não precisava se incomodar. Mas se a pessoa lembrou de você, ela quer te abençoar, presenteando, receba. Receba este presente. Assim como Deus deu
a gente vai falar para Deus, não, Deus não precisava ter enviado Jesus. E aí, para onde que nós iríamos? Então, graças a Deus que Ele nos deu esse presente. Então, é natural que para algumas pessoas também é normal esse receber e dar presentes também. Mas qual o verdadeiro significado do Natal? Qual o verdadeiro significado do Natal? Que mensagem deveria transmitir a cada um de nós, por exemplo? O Natal deveria ser, pelo menos, em primeiro lugar, um tempo de lembrança. Por exemplo, passamos o ano de 2020. Foi um ano que nós vamos cancelar. Não, nós aprendemos muito com esse ano. Deus nos abençoou muito com esse ano também. Eu sei que teve muitos desabores, muitas coisas que não foram legais. A gente sabe disso. Mas também, por outro lado, muitas coisas Deus fez durante esse ano de 2020. Então a lembrança, por exemplo, do grande amor de Deus, que Ele teve nos guardando, nos protegendo para todos nós. Ele nos amou tanto que Ele não poupou o seu único filho para que nós pudéssemos ser salvos. Graças a Deus por isso. Ele não poupou. Mas, independente, Ele estava cuidando do seu filho. Tanto é que seu filho está hoje, conforme a Bíblia, à destra do Pai. A lembrança da singularidade de sua vida, seus ensinamentos aqui de Jesus, o que Jesus deixou para nós nas Escrituras Sagradas, os seus milagres, as suas profecias, a sua morte, a sua ressurreição, o seu nascimento também, nós devemos estar sempre lembrando. Então lembrar de todas aquelas pessoas humildes também, pessoas humildes biblicamente falando, mas que grande em torno da história do Natal. As pessoas como José e Maria, Zacarias e Isabel e muitos outros, os pastores, os magos, os sábios. Então muita gente estava envolvida ali, tanto é que depois, dentro da história, foi também, nós podemos ver que foi levando adiante por conta desse fato. Então esse tempo de lembrança eu preciso lembrar também das coisas boas, não somente das coisas ruins. Coisas boas aconteceram conosco, que está acontecendo. Graças a Deus por isso. Segundo, um tempo de amar. Eu sei que as pessoas ficam mais sensibilizadas durante esse tempo, a gente sabe disso. Elas fazem até um esforço além, um esforço pessoal para que isso aconteça, né? Para serem mais bondosas. Nada de errado com isso, isso é bom, né? É um bom sinal. Um pouco mais atenciosa com os outros. De repente você vê alguma pessoa necessitando, nós temos um pouco mais de sensibilidade, de generosidade com essas pessoas também, nessa época, né, do Natal. Pessoas se envolvem em coisas como recolher brinquedos, por exemplo. Eu vi uma pessoa dizendo esses dias, mas ninguém mais brinca, crianças não brincam com brinquedo. Gente, a gente tem visto algo difícil, às vezes. Porque nós vemos que hoje as crianças só querem celular. Não, nem todas. Tem crianças que não tem nem brinquedo, falar a verdade. Então, muitas vezes, dependendo do âmbito que eu estou vivendo, a situação, o tempo que eu tenho vivido, eu acho que vai dar... isso aí não acontece, mas acontece. Então, algumas pessoas, né, recolhem seus brinquedos, e brinquedos bons, para doar para crianças, e eu louvo a Deus que tem muita gente que faz isso também, para as pessoas mais necessitadas. Alguns levam até refeições para as pessoas, para moradores de rua, então, e por aí vai. Então esse tempo de amar também é importante, é muito importante. É um tempo para chegar aos outros com amor e também com preocupação. Será que eu tenho olhado à minha volta e percebido que pessoas estão necessitadas de alguma forma? Será que eu posso demonstrar o meu amor, praticar o meu amor, juntamente com a minha fé, a fé com obras, né? Que aí seria a obras com amor. Será que eu tenho praticado isso também? Porque Deus amou o mundo, e nunca eu posso me esquecer, em todos daqueles, né, que pregam, que ensinam, que evangelizam e etc. Sempre nós podemos lembrar que a motivação para tudo isso é o amor de Deus para os pecadores perdidos. Eu não posso esquecer disso. Há muitas pessoas clamando nesta hora. Há muitas pessoas clamando. Eu sei que estão fazendo coisas até mesmo erradas, mas estão clamando por uma salvação. E eu posso ser usado por Deus nesse tempo para essas pessoas.
Eu posso ser usado por Deus. Então não posso esquecer dos perdidos. Então ele realmente se preocupa conosco. E eu posso me preocupar com essas pessoas também. Então nós devemos nos preocupar porque Deus se importa. Deus se importou comigo, Deus se importou com você, Deus se importou com vidas. Então a gente pode perceber que Deus, Ele é um Deus que se importa conosco. Então nós devemos amar como Ele nos ama. As pessoas, os perdidos, aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que porventura neste momento estão passando por situação difícil, diante dessa pandemia, ou outro problema, né, que seja. Mas a gente sabe que essa situação do Natal precisa sensibilizar, precisa. Em terceiro lugar, eu gostaria também de falar um pouco sobre um tempo de doação. Porque Deus amou o mundo que deu, ou seja, Ele deu, Ele doou. Ele doou o seu Filho para aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Uma pergunta que eu faço para você: você já creu em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se não, não perca tempo. Ele está te esperando. É só você se arrepender dos teus pecados e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Algumas pessoas vão dizer assim, mas é só isso? Muitas coisas nós vamos desenvolvendo no decorrer dos dias, mas basicamente a Bíblia fala que é só isso. Para que eu possa crer em Cristo Jesus. É claro, por meio da fé, né? Eu preciso acreditar que Ele existe. A gente sabe disso. Então Deus Ele enviou o seu único Filho para que nós pudéssemos ter vida. Então se Ele enviou e nós precisamos, como eu falei domingo, celebrar o seu nascimento. Celebrar o Natal, independente das circunstâncias. Independente, de repente eu faço aniversário em um dia e naquele dia não estava bem, aconteceu várias coisas, circunstâncias adversas até dizer chega, mas independente era o meu aniversário. Independente se tivesse tudo bem, daria para comemorar o aniversário. Né? Eu falo se está tudo bem por conta da pandemia, mas independente da situação que nós estamos vivendo, nós podemos, até mesmo sozinho, eu posso celebrar o nascimento de Cristo. Eu posso celebrar, relembrar aquilo que Ele fez, aquilo que Deus doou para a gente. O amor não pode olhar com indiferença os famintos, os doentes, os solitários. O amor não faz isso. As almas perdidas deste mundo, como eu falei aqui, né? Os perdidos, o amor ele deve ser ato doativo. Deve ser uma atitude de doação. Então a gente precisa estar doando tanto do nosso tempo, de nossos recursos que Deus tem nos dado também, para pessoas carentes, para aqueles que necessitam também. Deus deu tudo o que Ele pôde dar. O que Ele pôde dar, Deus deu. O seu único Filho, e também Deus continua nos abençoando. Deus continua dando. Tanto é que hoje você é agraciado porque Deus já te abençoou. Ele continua te abençoando. Ele continua me abençoando. Ele deu o seu único Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse dom foi dado gratuitamente, não foi cobrado. Igual algumas pessoas, até da história da igreja, andavam cobrando as coisas. Não, foi dado gratuitamente. Eu não preciso pagar nenhuma penitência porque eu recebi gratuitamente. Eu não preciso subir morros com águas nas minhas costas para vender depois na igreja. Não preciso. Não, nós não precisamos disso, porque isso, de uma certa forma, é uma certa ignorância, porque nós não vemos isso na palavra de Deus. Então as pessoas parece que gostam de estar nessa condição, né, de não querer aceitar algumas coisas. Então, se alguém faz isso, eu posso, mediante a palavra de Deus, dizer, olha, isso não está certo. Mediante a palavra de Deus, eu tenho base nas Escrituras Sagradas que isso não está certo. Porque Deus já me deu o seu único filho. O único filho. Então, acabou. Então, essa espécie de penitência que alguns religiosos, né, têm feito por aí, não convém. Não convém e não é bíblico. Então, a gente precisa estar atento a isso. Porque o amor é doação, o amor é dado. É dado graciosamente para todos nós que eram pecadores indignos, hoje pecadores sim, porém justificados.
Olha que bênção. Hoje nós temos a graça de Deus que está sobre nossas vidas aí. Cristo participou da nossa natureza humana, a gente sabe disso, que ele veio a este mundo, viveu como um de nós, sofreu como um de nós, para que pudéssemos receber a sua natureza divina também. Isso é interessante. Dia a dia, aqueles que o recebem estão sendo transformados à sua imagem, até que todos cheguem à plena estatura de filhos aperfeiçoados de Deus, lavados no sangue do Cordeiro. Então nós somos lavados. Embora filhos adotivos, mas nós somos filhos de Deus. Graças a Deus por isso. Outra coisa que eu gostaria de mencionar também, que o Natal é um tempo de perdão. É um tempo de perdoar. Eu sei que muitas pessoas sofrem com isso, não conseguem perdoar, isso é um sofrimento difícil, não é simples, não conseguem perdoar. Só que interessante, né, que até mesmo na oração do Pai Nosso, quando nós oramos, ali está dizendo, né, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e perdoai aqueles que nos têm ofendido. Se eu não tenho perdoado, como que Deus vai me perdoar aquele que tem me ofendido ou que eu tenho ofendido também? Aí fica difícil. Deus estava disposto a nos perdoar. Então isso é bênção. Deus não olhou, esse merece, aquele não merece, ele não fez isso. Ele disse assim, olha, esse eu vou enviar meu filho. Se ele crer nesse filho, eu vou dar a vida eterna para ele. E pronto. Ele estava disposto a mostrar a sua misericórdia a um mundo pecaminoso e perdido. Um mundo que não sabe, não tem direção para onde que está indo. Então as pessoas necessitam desse Deus, desse Jesus. Então por isso que o nascimento de Cristo foi muito importante. Então por isso que esse pensamento que nós estamos tendo aqui hoje, essa significância do Natal, precisa acontecer por conta disso. Muitos estão morrendo sem Cristo. Eu não posso ficar feliz por conta disso. Muitos estão morrendo sem conhecer Jesus Cristo. E através da minha pessoa, eu tenho levado a palavra de Deus àqueles que ainda não o conhecem. Possuímos o seu espírito de perdão? Nós possuímos esse espírito de perdão ou não? Nosso espírito, o nosso espírito é um espírito de julgamento apenas? Que olha para os outros apenas e não tem olhado, eu não tenho visto para a minha própria vida. É interessante que as pessoas estão prontas para julgar, mas para perdoar não. O julgamento é muito complicado, o julgamento, as pessoas, porque é mais fácil, né? Mais simples ao julgar. Mas o perdão é difícil, mas ao mesmo tempo ele fica fácil para quem tem esse coração, né? Que Deus abençoa, essa pessoa que tem, porque o perdão não é simples também. Pelo fato da pessoa até chegar até você, ou você chegar até a pessoa, há uma quebra aí de orgulho, a gente sabe disso, para que chegue até esse perdão. Então, alguém que precisa ser perdoado por você ou por mim hoje, de repente, ou alguém que precisa, eu preciso do perdão dessa pessoa, são coisas que a gente precisa pensar nesse tempo também. O Natal é também para mim, esse Natal também significa muitas coisas. Um tempo, por exemplo, de resgate. Deus nos resgatou por seu amor e misericórdia. Ele nos salvou para que eu não morresse, para que eu não fosse para o mundo dos mortos, para o inferno e depois ser lançado para dentro do lago de fogo. Deus me poupou disso. Me poupou enviando o seu único filho. Sem Cristo, somos sem vida. E se dirigindo para uma eternidade sem Deus, para sempre, separado de Deus que nos fez e anseia para nos salvar. Na verdade, muitas pessoas, eu sei que, devido a tantos estudos teológicos, elas acabam se perdendo no meio do caminho, isso a gente sabe, entende perfeitamente o que é isso. Então acaba assim que eu sou salvo, então eu vou estudar, vou conhecer muito a Cristo Jesus, conhecer muitas áreas dentro da teologia, do estudo, né, acerca de Deus e etc. E eu esqueço do meu vizinho, eu esqueço do perdido aí fora. Eu esqueço dessas pessoas que necessitam do amor de Deus. Eu esqueço dessas pessoas que agora, nesse momento, estão chorando, estão clamando por uma salvação.
sabe? E eu estou no conforto da minha casa, estou no conforto de sempre, e eu não quero anunciar o Evangelho. O Evangelho está na palavra de Deus para ser anunciado. Eu estou nesse mundo para ser testemunha de Jesus. Jesus veio a este mundo para resgatar pessoas, para salvar pessoas. Ele quer que nós herdamos a vida eterna. Somos todos descendentes de uma raça em extinção. Muitas pessoas, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, mas são pessoas que serão extintas um dia. A gente sabe disso. Mas pela graça de Deus estaríamos todos de igual modo perecendo. Porque há pessoas mesmo que nós sabemos que não querem saber do amor de Deus, mas se querem saber do amor de Deus, o amor de Deus está aí, estendido. Então nós podemos estender esse amor de Deus através da minha vida, através da igreja de Cristo, do reino dele, na verdade. E com isso Deus tem me dado esse tempo para que eu possa pensar no único filho que ele me deu, que nasceu, para que morresse por mim. E hoje, graças a Deus, ele morreu, ele nasceu, morreu e ressuscitou. E está com Deus e também está comigo. Natal também é um tempo de mudança e um tempo de reflexão. Sabia? A gente reflete. Sem querer, nós refletimos. Nós mudamos algumas coisas. O Cristo do Natal nos muda. O Cristo do Natal nos muda. Ele nos faz novas criaturas. Olha só, de repente você, Natal passado, de 2019, você era uma pessoa. Hoje você é outra. Você é alguém que está caminhando para o céu. Louvado seja Deus por isso. Você é alguém diferente, que tem crescido na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então tudo isso faz parte da nossa vida. Então isso é muito bom. Tudo se fez novo para nós. Eu tenho sempre dito isso, às vezes, há coisas que nós temos... Deus tem me dado, né, essa parte de mudança, uma coisa nova, e muitas vezes eu tenho resgatado coisas velhas. Isso não é de Deus, isso não é bíblico. Essas coisas velhas eu preciso deixar lá no passado. Eu preciso aprender com o passado, mas viver o hoje, viver o dia de hoje, viver o presente. Entende? Então nós temos novas metas para 2021. Vai ser um ano abençoado em nome de Jesus. Eu declaro, para a honra e a glória do nosso Deus, vai ser um ano diferente. Eu tenho esperança que vai mudar, muita coisa vai mudar para melhor. A gente precisa ter essa esperança. Eu também não posso ser otimista ao ponto de que achar que nada vai mudar, que em nome de Jesus vai mudar. Para a glória de Deus, nós temos então novas metas, novas ideias, uma nova direção. Então eu preciso já, independente que foi um ano ruim, eu preciso fazer aí, algumas pessoas gostam, né, de traçar uma meta para o ano novo. A gente não há nada de errado nisso. Mas o que acontece? Se não deu para cumprir todas as metas, não tem problema. O negócio é ter foco, ter alvo, né, e ser disciplinado para fazer isso também. Uma nova esperança. Cristo muda as pessoas para melhor. Entenda isso. Grave isso. Cristo muda as pessoas para melhor. Se uma pessoa tem Jesus, ele não vai ser mudado para pior. A não ser que a pessoa não queira. Mas se a pessoa quer uma mudança significativa em sua vida, Deus dá. Cristo dá. Como o verso que nós lemos aqui no início, Cristo veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então eu creio que há pessoas que querem ser salvas por meio dele. Quem crê nele não é condenado. Então, ou seja, se você já creu em Jesus, você não é condenado. Então louvado seja Deus por isso. E para a gente finalizar, o Natal também é um tempo de alegria. O Natal não precisa ser um tempo de tristeza. Eu sei que por um breve tempo, às vezes é ruim sim. Eu não vou dizer, eu vou fechar os olhos para que algo que aconteceu na minha vida, e esse tempo, como eu disse aqui, é um tempo de reflexão, é um tempo que muitas vezes nós pensamos, lembramos algumas coisas, e não é por conta disso que a minha vida vai acabar, entende? O Natal precisa ser um tempo de alegria. Eu vou reunir com a minha família, né, dentro do possível aí, tendo o máximo de cuidado também, porque a gente sabe que os casos têm aumentado, não é só política, a gente sabe disso, a gente conversa com médicos e enfermeiros, eles dizem outras coisas, não é só política. Então a gente precisa entender isso.
Mas não é por isso também que a gente vai ficar desanimado. A gente precisa crer que Deus está nos abençoando e nos agraciando. A alegria na graça imerecida de Deus. Eu não merecia ser salvo, isso é fato. Eu não merecia ser salvo, mas Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, Ele disse, olha, eu quero salvar esse camarada aqui. Eu quero salvar aquela mulher ali. E Deus vem e salva. Não por mérito nosso. Não, isso não existe. Porque aí seria salvo por obras. Eu vou fazer algo para que eu seja salvo. Isso não existe. Na Bíblia Sagrada não existe isso. Na alegria, na liberação de perdão, conforme eu falei aqui, é óbvio que muitas vezes nós lembramos de coisas que afetam a nossa mente, mas isso não pode trazer dor no nosso coração. Se eu liberei perdão, se eu já perdoei pessoas, eu preciso liberar e esquecer, porque eu erro o tempo todo com pessoas também. Eu erro o tempo todo. Então eu preciso também perdoar. Isso que eu preciso entender, porque Deus me perdoou. Agora, por que eu não posso perdoar alguém? Mas o que ele fez foi muito difícil. É somente a graça de Deus mesmo. É somente a graça de Deus, que a graça de Deus te alcance em nome de Jesus, tá bom? A alegria em uma nova vida com uma nova missão. Como eu falei aqui, nós temos uma missão aqui nessa terra, o Evangelho. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, as boas novas, as boas notícias nós temos para entregar para as pessoas. Assim como os anjos disseram, olha, hoje trago boas novas para vocês. Nasceu na cidade de Davi Jesus. Então nós podemos levar essa mensagem para as pessoas também, em nome de Jesus. Então, para a gente concluir, o que significa a vinda de Cristo a este mundo para você? Pense um pouco sobre isso. O que significa a vinda de Jesus a este mundo para nós? O que significa tudo isso? O que significa a vinda dele a este mundo? Se você o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida? Você recebeu como Senhor e Salvador da sua vida? Se sim, eu agradeço e louvo a Deus. Se não, faça como eu falei em um dado momento deste vídeo. Arrependa-se dos teus pecados e creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e você vai ver que a sua vida vai ter sentido. A sua vida vai ser uma vida diferenciada em nome de Jesus. Se não, eu encorajo a você a receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu louvo a Deus por vidas que têm estado conosco em dias como este, e nós também estamos com pessoas também em momentos difíceis, e eu gostaria de orar por você nesta hora, se porventura você se encontra num quadro de dificuldade, mas creia em nome de Jesus que isso vai mudar. Isso eu gostaria que você acreditasse, que você tem uma nova esperança. De repente, eu sei que o pessimismo nessa hora precisa ser deixado de lado, tá bom? E convidar vocês também que nos assistem. Eu falo para compartilhar às vezes os vídeos por conta de que pessoas podem ouvir essa mensagem, uma mensagem bíblica, uma mensagem de salvação, uma mensagem que conforta o coração das pessoas. E também aqueles que já conhecem Jesus, lembre-se sempre disso, pessoas perdidas necessitam do amor de Deus e do nosso amor também, tá bom? Nós estamos aqui na Avenida Ibirapuera 733, Igreja Batista Esperança de Araçatuba. Você é o nosso convidado ao nosso culto aos domingos presencial, às 9 da manhã e às 19 horas. Você é o nosso convidado, tá bom? E eu gostaria de orar por você nessa hora, em nome de Jesus. Se você puder fechar os seus olhos, você fique à vontade, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu agradeço a Ti, ó Deus, obrigado por esse momento de reflexão. Eu agradeço por cada vida, ó Deus, que está neste momento ouvindo esta palavra, ó Deus, assistindo esta palavra e prestando um culto a Ti, ó Pai. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada vida, porque nós sabemos, ó Deus, que temos vivido tempos difíceis, mas nós cremos que o Senhor é a esperança para esse mundo, ó Pai. Nós cremos que há muitas coisas novas vindo por aí, há muitas coisas boas vindas por aí. E nós cremos em Ti, ó Pai,
esteja curando vidas, ó Deus, em nome de Jesus, restaurando e salvando pessoas, ó Deus. Para todos sempre nós te louvamos e agradecemos. Amém e amém. Deus te abençoe, fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até domingo em nome de Jesus. Até mais.